nós temos experimentado, de fato, grandes milagres aqui da parte de Deus. Nós temos percebido aqui como de maneira muito efetiva o Senhor tem nos sustentado. A gente pode ver a quantidade de criança que Ele tem trazido aqui. A gente tem percebido a cada dia como Ele tem feito pequenos e grandes milagres na vida de todos nós. Então o nosso sentimento é um sentimento, em primeiro lugar, de gratidão. E a pergunta que eu faço para você nessa manhã é: você já se percebeu em alguma situação que você sentia que você não tinha recursos suficientes para lidar com aquilo? Eu sei, talvez a primeira coisa que vem na sua cabeça é o aspecto financeiro. Você lembra de alguma situação que você viveu, que você precisava de recursos financeiros e você não tinha. Ok, é nessa direção também, mas eu queria que você pensasse além. Porque às vezes a gente está com uma situação difícil, enquanto pais, na criação dos nossos filhos, e a gente acha que já fez de tudo, e a sensação que a gente tem é que a gente não tem mais recursos, a gente não tem mais o que fazer. Às vezes essa sensação aparece em relação ao nosso casamento, quando as coisas vão indo de mal a pior, e a gente também acha que já tentou de tudo, e a gente não consegue ver uma solução, uma luz no fim do túnel. Às vezes esse sentimento seja em relação a uma enfermidade que você experimenta, ou que alguém muito perto de você experimenta, e a sensação que você tem é: eu não tenho mais recursos, eu não tenho mais o que fazer. Todas as vezes que nós nos percebemos em situações onde os recursos parecem escassos, que a gente não consegue mais resolver de maneira sobrenatural, parece que Deus faz algo que nos surpreende. E Ele nos faz perceber dessa maneira que Ele é quem está no controle de todas as coisas. Já tem algumas semanas que nós temos olhado para o Evangelho de João e observado ali de maneira progressiva milagres realizados por Jesus, que impactaram, que transformaram a vida de pessoas. E hoje eu queria falar especificamente sobre isso, quando ao nos percebermos talvez sem recursos suficientes, que os recursos aparentam ser escassos e que tudo parece pouco demais para resolver a situação, o Senhor nos surpreende e o pouco se torna muito. Queria então convidar você nessa manhã para abrir ou ligar a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 6, eu vou fazer aqui a leitura do capítulo 1 até o versículo de número 15, eu vou fazer a leitura na NVT, na nova versão transformadora, você pode acompanhar na versão que você tem em mãos, mas o desafio você já sabe, que durante a semana você volte a esse texto, você leia, você releia esse trecho da palavra de Deus, que nos diz o seguinte: depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como o mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinha visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu a um monte e sentou-se com os seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha a seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então, um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu: digam ao povo que se sente.
Todos se sentaram na grama que cobria o monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Então, Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida, fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse a seus discípulos: agora, juntem os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. Eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com as sobras. Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou: sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei deles, de modo que se retirou, sozinho, para o monte. Oremos. Deus eterno, que a sua palavra venha como uma espada penetrante ao nosso coração, nos trazendo sabedoria, sensibilidade e discernimento, para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, no nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus. Queridos, eu não sei se você tem percebido essa progressão a cada semana, olhando para esses milagres relatados no Evangelho de João, desde um casamento onde Jesus transforma água em vinho, até a cura de pessoas que tremendamente necessitavam de algo sobrenatural. E ele começa a ser percebido então como alguém que realizava sinais que não eram comuns de ser realizados. Alguém que ensinava de uma maneira que os religiosos de plantão que costumavam ensinar não conseguiam fazer. Jesus começa então a atrair naturalmente a curiosidade de muitos, e as multidões agora passam a procurar Jesus. O texto não traz para a gente uma conta exata, até porque no costume da época se contavam os homens, mas se a gente colocar mulheres e crianças que por ali estavam, talvez a gente estivesse falando de mais de 10.000 pessoas, caminhando ali, procurando por Jesus, para poder ver algum sinal, para poder experimentar alguma coisa, para talvez ter alguns dos seus anseios e preocupações atendidas. O texto relata que já está se aproximando um dos principais momentos do calendário judaico, a Páscoa. E essas pessoas querem ouvir aquilo que Jesus tem para dizer, principalmente em um momento em que, como nós estamos, eles já se preparavam para aquela situação, na expectativa sempre do cumprimento da promessa de Deus, do envio daquele que viria ao mundo para fazer por eles aquilo que eles não conseguiriam fazer sozinhos. E de repente eles experimentam mais uma vez algo sobrenatural, mas dessa vez não na perspectiva da saúde de alguém, mas de um cuidado geral que Jesus traz, mas também de uma maneira a ensinar algo aos seus discípulos e a mim e a você também. E nesse sentido, percebendo que quando pouco se torna muito, a gente entende que a nossa visão limitada muitas vezes nos faz focar no problema e não na solução. Olha só o desenrolar desse texto, versículos 5 e 7. Jesus logo viu a grande multidão que estava vindo, e ele então se volta para um dos seus discípulos e diz: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois ele já sabia o que ia fazer. Mas Filipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, e o texto aqui no seu original usa a expressão não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos, fala de conseguir cerca de 200 denários, nem se a gente tivesse 200 denários, a gente não conseguiria alimentar essa multidão. O denário era o salário que o trabalhador tinha de um dia do seu trabalho. Então,
ele está dizendo, nem se a gente trabalhasse 200 dias seguidos, sem gastar nada, a gente ia conseguir dar comida para esse povo, o povo que come, né? Parece o nosso café da manhã aqui, não, mas é um momento muito especial, né? Se você não tem participado do nosso café da manhã, chega um pouquinho mais cedo, tem sido um momento especial de comunhão. Aproveita e corta o pão. Eu fiz esse apelo semana passada, né? De ajuda para todo mundo que tem servido na cozinha. Mas olha só, há aqui uma visão limitada da parte de Filipe, que é natural. Ele olha para um monte de gente. Nós estamos falando de 10 mil pessoas. E Jesus fala, vamos dar comida para eles. Ele falou assim, nós vamos fazer isso como? Como que nós vamos alimentar toda essa gente? Como que nós vamos fazer isso? E é exatamente a sensação que a gente tem, como eu disse, diante de algumas situações que a gente se vê sem recursos suficientes. Como que a gente vai resolver esse problema? Como que a gente vai lidar com essa ferida no nosso casamento? Como que a gente vai orientar os nossos filhos diante de determinada situação? Como que a gente vai conseguir lidar com os problemas mais diversos nos nossos relacionamentos, ou até mesmo como que a gente vai lidar com algumas situações do nosso trabalho, onde a sensação que a gente tem é que a gente está esgotado, a gente já fez tudo o que a gente podia fazer. Essa é a sensação de Filipe, não tem mais o que fazer, talvez a melhor solução é manda o pessoal embora, eles que achem comida. Por quê? Porque há um foco aqui no problema, e eu sei, quando eu e você estamos diante de um problema, geralmente a gente passa a maior parte do nosso tempo pensando no problema. E às vezes a gente perde o sono por causa do problema. E às vezes o problema nem está tão perto, e talvez o problema nem venha a se tornar um problema. Mas ainda assim, pela nossa ansiedade, o que nós fazemos? Nós já criamos na nossa mente o desenvolvimento do problema. Você consegue perceber o quanto a gente passa a maior parte do nosso tempo focado em alguns problemas, muitos deles os quais nem irão acontecer? Problemas com os quais a gente nem vai ter que lidar, mas às vezes eles tiram o nosso sono, às vezes eles tiram o nosso foco, eles não deixam a gente focar em mais nada a não ser naquilo. E é isso que a nossa visão limitada faz. Por quê? Porque a gente não consegue enxergar bem as coisas do jeito que elas são. A gente não consegue experimentar e perceber de maneira efetiva nem sequer o mover desse Deus poderoso que criou todas as coisas e que se relaciona conosco. No momento da desconexão entre Criador e criatura, quando o ser humano vira as costas para Deus e busca a autonomia, se tornar sua própria divindade, quando aquilo que nós chamamos de pecado entra na história da humanidade, fazendo essa separação, o que acontece? A nossa visão passa a ficar limitada. A gente não consegue mais ver o todo. A gente só enxerga parte das coisas. A gente não consegue ter uma compreensão geral de todo o cenário, de toda a figura, de toda a pintura. E aí, algumas coisas se destacam para nós. E em um mundo instável, onde o caos, a dor e o sofrimento são a realidade, geralmente o que se destaca são os problemas. E a nossa visão, com as suas limitações, nos faz olhar para isso e nem sequer pensar uma solução. Eu não sei se Jesus esperava que Filipe dissesse: Senhor, precisamos fazer alguma coisa, o Senhor já transformou a água em vinho, o Senhor não pode, transformar grama em comida? Sei lá, talvez alguma ideia criativa por parte do discípulo. Mas o desespero dele não tem como. Nem se a gente suasse a camisa, nem se a gente trabalhasse por meses, a gente não ia conseguir fazer isso. Verdade, Filipe.
a gente muitas vezes se vê em situações diante dos nossos problemas que de fato é impossível a gente lidar com isso. Mas às vezes aquilo que parece insignificante para nós pode ser a resposta daquilo que Deus quer e vai usar dentro do movimento daquilo que Ele está construindo, até mesmo na trajetória da nossa vida. Repare os versículos 8 e 9. Então um outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, disse: tem um rapazinho ali que está com 5 pãezinhos, 2 peixinhos, está com a lancheira dele. A mãe dele fez um lanchinho, mãe precavida, né? Deixou a lancheirinha dele pronta, sabia que ele ia ali atrás de Jesus, ia demorar a voltar, vamos fazer uma lancheirinha, né, bem reforçada para ele. Mas do que adianta isso? Se tem tanta gente, de que adianta? E às vezes, essa é a sensação que a gente tem, olhando para algumas situações que a gente vive, sem conseguir perceber, ou até mesmo valorizar, até porque a gente está ocupado com o nosso foco no problema, lembra? De que existem ali ações à nossa volta, existem situações, existem movimentos do próprio Deus, que vão ser a resposta. E às vezes essas coisas parecem insignificantes. Às vezes nós nos achamos incapazes de conseguir resolver algumas situações. É o que eu disse sobre os problemas que às vezes a gente encontra na nossa casa. A gente se vê incapaz e insignificante para resolver, por exemplo, problemas no nosso matrimônio, ou problemas no nosso relacionamento com os nossos pais ou com os nossos filhos, problemas com os nossos relacionamentos interpessoais. Às vezes a gente se acha insignificante para fazer alguma coisa que possa ajudar as pessoas. Às vezes a gente se acha insignificante no que diz respeito ao propósito de servir a Deus. Quantas pessoas vêm conversar comigo, com o pastor Paulo, dizendo: pastor, eu tenho sido muito movido e tocado por tudo que tem acontecido na nossa comunidade, e eu quero fazer algo, eu quero servir, mas eu não tenho habilidade, eu não tenho competência, eu não sei fazer nada. E é sensacional como Deus nos mostra que aquilo que parece insignificante é o que faz toda a diferença. Desde o primeiro dia que nós sonhamos e começamos essa igreja, a gente percebeu como Deus ia usando diferentes pessoas com seus talentos, com as suas habilidades, com as suas competências, para construir algo que Ele mesmo já havia estabelecido. Eu gosto sempre de dizer que quando a gente plantou essa igreja, ela não é fruto de um plantador, mas de um grupo de pessoas que o Senhor moveu o coração para que plantasse essa igreja. Por quê? Porque esse é um esforço conjunto. Eu sei que às vezes a gente olha para algumas situações dentro do contexto da igreja e a gente é atraído por algumas coisas que talvez estejam sob holofotes. E a gente gosta de ouvir o pastor Paulo ensinando, ou o pastor Rodrigo pregando, ou o Júlio e a equipe da Metropolitana Música tocando, cantando. Mas eu sempre gosto de lembrar que se a gente está sentado aqui e está fresquinho, na medida do possível, com esse calor que o Paulo trouxe de Cuiabá, nós descobrimos hoje, né, na escola metropolitana, isso, que antes dele vir não era assim, viu, gente? Campinas não era assim. Quem trouxe isso foi o pastor Paulo. Mas pessoas que vieram ligar a ventilação mais cedo, pessoas que vieram preparar o café da manhã que você vai tomar às 10 da manhã. Atos que talvez para essas próprias pessoas podem parecer insignificantes, mas que para uma pessoa que chega aqui a primeira vez, às vezes cansada, sobrecarregada, desanimada,
desamparada, por causa de tantos problemas, por causa de tanto desespero. O simples fato de ser recebido com um abraço, de poder tomar um café, de comer um pão com requeijão na presença de outras pessoas, isso se torna um alento que vai fazer com que essa pessoa volte para casa e pense: aquele lugar fez a diferença para mim. Aquele lugar aqueceu o meu coração de uma maneira que eu nunca vi. São atos simples. São coisas às vezes aparentemente insignificantes, mas elas são resposta. É o ato no seu casamento, de talvez decidir mudar a maneira como você fala com a sua esposa, ou com seu marido, que você fala com seus pais, ou com seus filhos. É um ato simples do seu comportamento que muda no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, que talvez possa para você parecer insignificante diante de um grande problema, mas que faz toda a diferença. O começo daquele milagre que a gente relata e volta até hoje a falar dele, talvez um dos milagres mais conhecidos e mais compartilhados e ditos no ministério de Jesus, seja a multiplicação dos pães e dos peixes. Mas ela começa com algo que até aos olhos dos discípulos era insignificante: 5 pães e 2 peixes. Eu não tenho nada para oferecer a não ser 5 pães e 2 peixes. O pouco se torna muito. Sabe por quê? Porque Jesus é poderoso para fazer muito além do que a gente pode imaginar. A gente só enxerga isso aqui e agora, as nossas limitações. Afinal de contas, é isso que nós temos no mundo instável. Mas o mover de Jesus é diferente. Ele vai além da nossa própria capacidade. Lembra que a gente está ali focado no problema, a gente só consegue enxergar de maneira limitada as coisas, a gente não consegue enxergar toda a pintura, todo o quadro. Mas Jesus, que é Deus de eternidade a eternidade, Ele enxerga, Ele vê o todo. E Ele é poderoso então para fazer muito além do que a gente sequer pode imaginar diante daquela situação. Jesus então respondeu: digam ao povo que sente. E as pessoas sentaram, e eu fico imaginando a cabeça dos discípulos. E eu que sou extremamente pragmático, prático nas coisas, e aqueles que trabalham junto comigo sabem disso, eu ia ficar desesperado. Eu falei assim: mas a gente vai botar o povo para sentar já, mas não tem comida suficiente. Como é que a gente vai fazer? Vamos esperar arranjar mais coisas. Então multiplica primeiro, Jesus. Faz o seguinte: o senhor vai multiplicar? É isso? É essa ação? O senhor vai multiplicar? Então faz assim: multiplica, a gente vai fazer aqui uma fila, aí a gente vai determinar assim: vai primeiro as crianças, depois as mulheres grávidas, depois as outras mulheres, depois os idosos, aí a gente vai fazer essa, a gente divide Jesus, né? Dessa maneira que assim, o pão, igual quando a gente vai no supermercado, né? O pão que tiver assim, um pouquinho mais moreninho, a gente coloca do lado de cá, o pão que ainda está, né, mais branquinho, a gente coloca do lado de cá. Aí é querer organizar tudo, mas não é assim. Jesus simplesmente diz: fala para que eles sentem-se. Então Jesus pega os pães, 5 pães, diante de 10.000 pessoas, e ele ora, e ele agradece a Deus, que é outra coisa que quando a gente está focado no problema a gente se esquece de fazer: ter um coração agradecido. Porque a gente está tão focado às vezes naquilo que é supérfluo, naquele problema que a gente está lidando, ou com aquele problema que nem aconteceu, mas a gente acha que vai acontecer, que a gente não consegue agradecer aquilo que a gente tem aqui e agora. A percepção do cuidado, da provisão, um movimento real de Deus nos sustentando. Jesus agradece e os repartiu entre o povo. E logo na sequência ele faz o mesmo com os peixes. Eu ia passar a minha parte para a Aline, né? Eu ia compartilhar, eu ficava só com pão,
Quem me conhece sabe que esse negócio de peixe não é. E todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, gente, você já imaginou se tivesse ali alguns adolescentes? E seminarista então, né? Você sabe o quanto come um adolescente? Você sabe o quanto come um seminarista? Ao ponto de estar satisfeito. Vocês precisam ver quando a gente sai para almoçar com o Jorge e com o Márcio, né, Paulo? Satisfeitos, eles comeram até se sentirem satisfeitos. Aí Jesus disse a seus discípulos: está todo mundo satisfeito? Então agora junta aí o que sobrou, para que não se desperdice nada. Aí eles foram juntar o que sobrou, e o que sobrou tinha 12 cestos. 12 cestos de sobras. Eu sei, esse negócio, ele foge da nossa explicação. Eu sei que algumas pessoas vão querer dar explicações lógicas. Não, na verdade, além do menininho, tinham outros. E aí as pessoas foram pegando ali, cada um compartilhou. O milagre é o milagre do compartilhamento. Desculpa, para com isso. A Bíblia está trazendo aqui algo para a gente perceber. Que, sim, o compartilhamento é o que o próprio Jesus está fazendo ali. Mas o milagre não tem a ver meramente com pães e peixes, ou com saciar a fome. O milagre tem a ver com aquilo que Jesus queria ensinar e mostrar à mente e ao coração daquelas pessoas, que Ele é poderoso para fazer além daquilo que elas podem imaginar. Esse é o milagre. Eu não sei pelo que você tem orado. Eu sei que você tem orado. Eu sei que você tem buscado a Deus. Eu sei que você tem colocado diante de Deus algumas inquietações, preocupações, aquilo que tem tirado o seu sono, aquilo que não tem te deixado à vontade. Você está focado no problema. É natural. É o que a gente enxerga. É aquilo que sobressai. Mas Jesus pode, às vezes daquilo que para você é absolutamente insignificante, fazer muito além do que nós podemos imaginar. Ele pode curar o seu casamento. Ele pode reconciliar o seu relacionamento com seus pais, com seus filhos. Ele pode fazer novas todas as coisas. Não existe para Ele algo que não possa ser realizado. Essa é a nossa convicção, é por isso que o nosso coração enche de paz, é por isso que a gente tem esperança. E vai além, e vai além. Afinal de contas, aquilo que Deus faz na nossa vida serve a um propósito ainda muito maior. Não simplesmente alimentar aquelas pessoas que estavam ali e tinham que comer, mas Jesus, a partir daquele sinal, estava apontando para algo que talvez nem mesmo seus discípulos ainda compreendessem. Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou: sem dúvida ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei deles, de modo que se retirou sozinho para o monte. Jesus nem fica ali porque eles estão ali na expectativa de alguém que pudesse resolver os seus problemas, os liderá-los ali naquele momento histórico diante das situações adversas, mas eles ainda não conseguiam perceber que Jesus era o Deus encarnado que tinha entrado na história para poder resolver não o problema de uma fome que era pontual, não o problema de uma dor, de uma enfermidade pontual, mas Jesus tinha entrado na história para poder de uma vez por todas resolver o maior de todos os problemas, aquele que sim deveria tirar totalmente o nosso foco. Estamos distantes de um relacionamento com um Deus
Criador de todas as coisas, para quem nós fomos criados para viver em harmonia. Mas por causa das nossas decisões e rebelião, nos tornamos distantes e incapazes. Mas Jesus ali, ao mostrar esse sinal, Ele está apresentando para aquele povo que pode sim haver uma solução definitiva para o problema que está por detrás de todo o problema. Porque afinal de contas, os problemas com os quais você lida aqui na história são uma realidade por conta do verdadeiro problema, que é estarmos desconectados do Criador. Jesus vem resolver esse problema. Ele vem mostrar sinais que parecem sobrenaturais apenas para apontar para o maior de todos os sinais, a sua morte na cruz, que aconteceria para poder trazer novamente um relacionamento real daquelas pessoas com Deus, meu e seu com Deus. É isso que Ele faz também conosco. Aquilo que Ele realiza na nossa história, e talvez se eu franqueasse a cada um de vocês a palavra nesse momento, você compartilharia, testemunharia os grandes milagres de como Deus está provendo recursos das mais variadas áreas para você conseguir lidar com seus mais variados problemas. Mas aquilo que Ele faz tem um propósito ainda maior. Não é apenas trazer para você bênçãos pontuais diante dessas situações adversas, mas é apontar um vivo, novo e verdadeiro caminho que pode agora transbordar de você. E esse se torna o nosso propósito: transbordar desse amor com o qual nós fomos amados. Nós somos alvo da ação de Deus, das suas bênçãos e do seu cuidado. E nós nos tornamos então agentes da expansão do seu reino na história. Por quê? Porque agora também, por meio de nós, Ele realiza as suas ações. Ele cuida, sustenta, ajuda, apoia outras pessoas diante dos problemas. Por quê? Porque Ele se compadece das multidões e Ele se compadece de mim e de você. Para a gente pensar um pouquinho sobre tudo isso que nós refletimos, você tem calculado demais se os seus recursos são suficientes? Eu não tenho dinheiro suficiente, eu não tenho amigo suficiente, eu não tenho relacionamento suficiente, eu não tenho sabedoria suficiente, eu não tenho paz suficiente, eu não tenho trabalho suficiente, eu não tenho. E talvez você esteja confiando de menos que Deus pode agir. Você está focado na figura pontual desse momento, sem enxergar a luz no fim do túnel. Não tem nada para comer e é uma multidão. Só isso que você vê. Você já entregou a Deus aquilo que parece pouco em suas mãos? Mas o que eu posso fazer, Deus, para resolver esse grande problema no meu casamento? Comece agindo. A Bíblia traz direcionamentos muito claros para o papel, por exemplo, do esposo e da esposa. Maridos, amem as suas esposas. Esposas, tratem seus maridos com respeito. Opa, parece insignificante. Posso te dar uma dica? Se você começar por aí, me conta semana que vem como é que foi a sua semana no casamento. Em relação aos nossos filhos, pais, não irritem seus filhos, pode ser um bom começo. Filhos, honrem seus pais, pode ser um começo.
Coisas aparentemente insignificantes, mas que podem fazer toda a diferença. Você está disposto a agir em fé e agradecer a Deus, porque Ele está no controle, já está agindo, mesmo antes desse milagre acontecer? Jesus não nos chama para olhar para a escassez, para a falta de recursos, para focar nessa figura limitada. Ele nos chama para crer e confiar na provisão. Ele não tem um compromisso com os seus desejos e as suas vontades, mas Ele tem um compromisso com as suas necessidades. Ele se colocou como Deus provedor. O pouco que temos se torna muito quando confiamos, entregamos a Deus. O propósito da multiplicação aqui não é apenas suprir, mas nos transformar, para nos tornarmos também instrumentos na vida de outros. Aquilo que Deus quer fazer em nós, mas também o que Ele quer fazer através de nós. Por fim, seja um canal da provisão de Deus. Compartilhe o que você tem. Mas eu não tenho recursos. Mas você tem tempo. Compartilhe o seu tempo para ajudar pessoas, que tudo que elas precisam é de tempo. Aqui na igreja tem um monte de gente que se coloca à disposição para nos ajudar, e elas dizem: tudo que eu tenho é tempo. Se você tem tempo, você vai ser muito útil para nos ajudar. Recursos que podem ser úteis, que às vezes para você é sobra, mas que podem abençoar outras pessoas. Nós temos visto isso, como eu disse aqui, dia após dia. Às vezes a gente tem algumas reuniões do nosso conselho e a gente começa a olhar para algumas necessidades da nossa igreja e o nosso coração fica desesperado. Como é que a gente vai fazer isso? Nós temos hoje 60 crianças lá embaixo, para um espaço que talvez abrigasse bem 30. O que é que nós vamos fazer? Nós temos 250 cadeiras num espaço que cabe um pouco mais, e já tem quase todos os domingos 300 pessoas. O que a gente vai fazer? A gente muitas vezes foca no problema e fica desesperado pensando: como a gente vai lidar com isso? Sabe o que Deus tem feito? Ele provê, e Ele tem feito isso através do coração movido de cada um de vocês. A gente tem percebido o sustento. E a gente não precisa ficar aqui dizendo para você que isso é uma barganha, que se você fizer isso, Deus vai te dar muito. Pelo contrário, eu sou o primeiro a dizer que isso é uma falácia. Você não vai ganhar nada mais porque você deu seu dízimo ou contribuiu na igreja. Na verdade, você não fez mais do que sua obrigação. A gente não vai trazer esse discurso. Mas o que Deus tem feito? Ele tem nos sustentado. Ele tem nos sustentado. A gente tem a cada mês experimentado nessa igreja um grande milagre. Nosso tesoureiro está lá em cima, ele que o diga. Todo início de mês eu falo para o Rodrigo: e aí? Vamos? Não sei se dá. Chega no final, deu. Por quê? Porque o Senhor é aquele que provê os recursos, e é Ele que tem usado cada um de vocês nesse sentido. Compartilhe os seus dons. A gente tem inúmeras pessoas chegando aqui. Eu sei que algumas estão vindo com o coração até amassado de experiências muito ruins, e tudo que elas querem é ficarem quietinhas, com medo de serem magoadas e machucadas. Tem um ditado que diz que cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, né? Ok, eu respeito isso. Eu acho que algumas pessoas precisam do seu tempo mesmo, mas vai passando um tempo e você vai percebendo que você tem sido cuidado e curado. Pergunte para você mesmo e para Deus como Ele também quer te usar e vai te usar no contexto dessa comunidade.
para abençoar outras pessoas, porque se você de alguma maneira se sentiu algum dia, por alguma situação abençoado nessa comunidade, o meu desafio para você é: se disponha a abençoar. A gente tem um grupo de pessoas que tem carregado um piano bem pesado há algum tempo aqui, e eu sempre digo para eles: há de chegar o tempo que o Senhor trará mais trabalhadores para essa seara. E Deus tem feito. Ele tem trazido pessoas. Ele trouxe você até aqui. Você pode servir. Ah, mas eu não sei dar aula como o pastor Paulo, não sei tocar como os meninos da música. Eu já falei. O que você pode servir? O que você pode fazer? A gente tem 50, 60 crianças lá embaixo. Sabia que na maioria do tempo, com 4 pessoas, 5 pessoas que se dispõem a estar com elas, e talvez você possa ajudar. A gente tem aqui 300 pessoas que se reúnem e que participam do nosso café. Sabia que geralmente a gente tem um grupo de 3, 4 pessoas que chegou cedo para preparar tudo isso para as outras 300? Como você pode ajudar? O que você pode fazer? Como que com seus dons e talentos você pode servir? Abrindo a sua casa para receber pessoas em um grupo de conexão, para que elas sejam abençoadas. Compartilhe o que você tem. E não espere ter muito para agir, não. Porque no dia que eu tiver a minha casa com 8 cômodos, aí eu vou abrir para um grupo de conexão. Ô Henrique, é o seguinte, eu só estou esperando eu conseguir comprar, sabe aquela mansão que eu estou planejando, né? No dia que eu tiver aquela mansão, que vai ser a primeira coisa que eu vou fazer quando eu ganhar na Mega Sena, que eu nunca joguei, eu vou abrir a casa para poder receber um grupo de conexão. Não espere isso. Deus usa o que você tem hoje. Ele tem nos usado. Ele tem nos usado a partir e apesar das nossas limitações. Eu me vejo completamente limitado de estar diante de uma comunidade como essa. Eu conheço os meus limites. Eu conheço as minhas imperfeições. Mas Deus tem usado. Se disponha. Se disponha. É Ele que vai fazer, não é você. Eu tenho percebido que Deus tem feito apesar de mim, não por mim. É Ele. Tenha uma fé ativa, obedeça e confie antes mesmo de ver o resultado. O Senhor é poderoso para fazer. Queria convidar você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Queria orar por você. Deus eterno, guia essa comunidade para o centro da tua vontade. Derrama cura nesse lugar, Pai. Ora, em nome de Jesus, Pai, por pessoas que nessa manhã chegaram aqui com recursos limitados para lidarem com seus problemas e que estão com o casamento desfacelando. Que o Senhor os perceba, que às vezes pequenas atitudes podem fazer toda a diferença. Que eles não fiquem parados, mas que comecem a agir a partir dos princípios, preceitos e valores que o Senhor estabeleceu. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu oro por aqueles relacionamentos familiares desgastados. Traz um novo ânimo. Eu oro, Deus, por pessoas que têm estado aqui orando a cada semana por questões de dificuldades financeiras, da falta de emprego, da porta que não se abre. O Senhor é aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Dos recursos que não vêm, é o Senhor que é o dono de toda a prata, de todo o ouro. Nos ensine a confiar, a depender. Continue dando, Deus, a essa comunidade um total senso de dependência do Senhor.
Nos ajude, Pai, a perceber que o Senhor é aquele que pode fazer novas todas as coisas. Nos sustente, Deus. Nos sustente para a honra e glória do Seu nome. Que possamos depender do Senhor e experimentar o milagre da multiplicação, o milagre da novidade de vida. Faz isso em nosso meio, Deus. Faz isso em nosso meio, Deus. Nos deixa ver Teu mover e nos ajuda a confiar antes de ver. Que pela fé nós possamos crer que o Senhor há de agir, fazendo novas todas as coisas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.